irmã, meu irmão, graça e paz. Como vocês estão? Glória a Deus. Fiel é quem te prometeu. Não importa, não importa. Ou melhor, até importa o que você está passando. Mas o mais importante é que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Amém? Quem acredita nisso? Fala, eu acredito, eu creio. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Para quem está chegando agora, aqui no meu perfil, tem bastante mulheres, né, joias preciosas do Senhor, que estão chegando agora no perfil. Eu me chamo André Oliveira, estou à frente desse devocional há quase 3 anos, né? O Senhor me entregou como um presente. É um presente do Pai estar aqui com mulheres tão abençoadas, né? Vendo o crescimento de cada uma delas, a gente caminhando juntas, né? E hoje, chegando aí quase no mês de setembro, né? Já dá pra gente olhar pra trás. Quem já fez isso? E ver o quanto a gente caminhou. Quantas coisas nós vencemos. Quantas coisas o Senhor permitiu que nós, através da vida uma das outras, através do mover do céu, quantas coisas nós fomos agraciadas, quantas coisas nós aprendemos, não foi, minhas irmãs? Quantas coisas o Senhor, quantas feridas o Senhor curou em nós. Já dá pra gente olhar para trás e ter essa dimensão. Não sei se você fez, mas eu quero te convidar hoje. Se você não fez ainda, né? Geralmente a gente faz isso lá em dezembro, quando vai entrar, parece que é meio de forma automática, né? Quando vai entrar um novo ano, a gente faz esse balanço, né? Eu já fiz e quero te convidar também a fazer, a olhar para trás e falar, meu Deus, só nesse ano quantas coisas eu venci. Só nesse ano quantas coisas o Senhor permitiu que eu passasse, vencesse, e eu tenho certeza nisso que eu vou falar. Se você já tá caminhando aqui, né, nesses quase 3 anos de devocional comigo, se você tem estado lá no grupo, gente, o nosso grupo tem sido uma bênção, né? Lá a gente aprende, lá tem pregações, tem oração o dia todo. Não tem como você olhar e falar, eu não avancei. Você avançou, né? Independente se você começou esse ano, né? Independente se você começou a caminhar lá no inicinho da criação do nosso grupo, você avançou. O Senhor te entregou direcionamentos, o Senhor te mostrou, o Senhor levantou pessoas para estar com você, né? Ontem na nossa célula aqui em casa, teve um momento em que eu falei sobre isso, né? O Senhor levanta Davis na nossa vida para nos ajudar a vencer os nossos Golias. E eu tenho certeza que o Senhor levantou algum Davi aí, né? Algum homem, alguma mulher da parte dele para te ajudar a caminhar, a vencer os seus desafios nesse ano de 2024. Então nós temos que ser gratas por isso. Nós temos que olhar para a nossa vida. Nós somos tendenciosas a olhar para aquilo que nos falta. Mas nós precisamos aprender a olhar para aquilo que nós já temos. Olha que lindo isso. Olhar para aquilo que o Senhor já concedeu na nossa vida. Isso nos dá esperança. Isso nos dá força. Isso faz com que a gente tire os nossos olhos daquele lugar de falta e coloca os nossos olhos naquele lugar de presença. Olha que bênção, minha irmã. Hoje eu vou falar com você sobre esse tema que eu fixei aí, mecanismos de defesa, dentro do tema principal dessa semana, que é fortalezas espirituais, e tratei muito com você essa semana também a questão emocional. Hoje nós vamos descobrir juntas quais são os muros de defesas, entre aspas, que você ergueu aí na sua vida, na sua história, como forma de proteção da sua dor, como forma de autoproteção, gente, isso é muito sério, e como forma de autoafirmação. Hoje nós vamos descer mais um pouquinho o degrau da nossa história, a título de entender quais são as fortalezas que veio na minha vida, na minha história, através desses mecanismos de defesa. É forte, né? Vamos orar? Vamos orar?
Bem-vinda, Kellen. Graça e paz, minha irmã. Jaque, bem-vinda, minha irmã. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada uma dessas minhas irmãs e desses meus irmãos. Pai, eu quero, pelo poder que há no nome de Jesus, liberar uma bênção especial para todos aqueles irmãos e irmãs que vão ver esse devocional gravado lá no canal do YouTube. Quantas pessoas têm sido abençoadas por aquilo que o Senhor me entrega? É o Senhor que me entrega, Pai, porque eu reconheço, eu identifico que é somente em Ti que eu consigo entregar os conteúdos que estão sendo entregues aqui a título de cura, libertação, restauração, para a honra e glória do Seu nome. Pai, meu Pai amado, meu Pai querido, meu Paizinho, eu te peço nesta manhã, sonda os nossos corações. Vai no mais profundo da nossa alma, para que nada que em nós precisa ser curado fique no oculto. Traga a luz, Pai, como o Senhor já vem trazendo, já vem tratando desde o início dessa semana. Pai, nos ajude pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, a derrubar todas essas fortalezas emocionais e espirituais que estão nos impedindo de avançar. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós só temos a Ti e é o suficiente. É o suficiente. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora no abismo Satanás e todos os seus demônios que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Paizinho amado, dê ordens específicas aos seus anjos ao nosso respeito, para que em tudo eles nos protejam, para que em tudo eles nos abençoem. E que onde tiver uma gota de sangue nossa, onde tiver uma pessoa que leva o nosso nome, o nosso sobrenome, eles possam também guardar. Espírito Santo, Tu tens total liberdade no meio de nós, fala conosco. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo, como uma lâmpada, como uma lanterna, como uma luz na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu elevo cativo a Ti, nesse momento, meu Pai, os meus pensamentos, que eles estejam agora cativos somente a Ti, a mais ninguém. Que todas as palavras que saiam da minha boca hoje nesse devocional sejam como uma semente lançada no solo fértil do coração de cada uma das minhas irmãs e no meu. Fala conosco de uma forma que o Senhor ainda não falou. Fala conosco da forma que nós precisamos ouvir. Nós estamos abertos, nós Te damos livre acesso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu anuncio a chegada do Teu reino. Eu cubro a minha vida e a vida de cada uma destas mulheres que estão aqui presentes. A vida dessas pessoas com o sangue precioso de Jesus, que foi jorrado lá na cruz por cada um de nós. Eu estabeleço proteção sobre a minha vida e a vida de cada uma delas, sobre a vida dos nossos filhos, do nosso casamento, dos nossos esposos, sobre a vida pessoal de cada uma de nós. E corto toda e qualquer comunicação com todo o espírito imundo. Estabeleço o reino de Deus em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você concorda com essa oração, você coloca aí amém, amém, amém. Bem-vinda, Edna. Bem-vinda, Pri. Bruninha, bem-vinda. Gente, se vocês não fazem parte da nossa comunidade, façam, tá? Nós temos um grupo no WhatsApp que nós oramos todos os dias, que nas sextas-feiras nós jejuamos, tá? E tem sido bênção, tá? Vai lá pro grupo, é lá que eu coloco os direcionamentos também. Nós temos pregações todos os dias, nós temos orações todos os dias. A gente ora uma pelas outras e a gente se fortalece, né? Tem sido uma bênção, tem sido assim, o derramar do amor e da misericórdia de Deus. Fala uma coisa aí pra mim.
Você se sente ou não se sente mais segura, sabendo que você hoje faz parte de uma comunidade de mulheres que querem o mesmo que você? Sabendo que hoje você tem, às vezes se você não tem, eu declaro agora, em nome de Jesus, que o Senhor vai te apontar uma pessoa que vai segurar na sua mão e vai te ajudar a vencer os seus desafios. Gente, isso fez muita diferença na minha vida e eu tenho visto fazer diferença na vida de muitas mulheres. Tá? Por isso que eu convido vocês, eu insisto, fazem parte da nossa comunidade, né? Quantas mensagens eu recebo, Andréia, acontecendo isso na minha vida, ora, me coloca nas suas orações, ora comigo, ora pra mim. E quantas mensagens também eu recebo de pessoas falando assim: glória a Deus, o Senhor fez isso na minha vida. O devocional falou comigo nisso. Isso é bênção. Você precisa viver isso. E para viver isso, nós temos que caminhar ao lado de pessoas que nos ajudem a caminhar, que ama Jesus, que hoje já teve o seu momento com Deus, que buscam cada vez mais se aperfeiçoar e entenderam que o reino de Deus é o único reino que nós devemos servir. Amém? Vamos lá então, mecanismos de defesa diante das fortalezas espirituais. Eu te falei também que nós tratamos muito de questão emocional aqui, porque foi esse o direcionamento que o meu pai me entregou, que o nosso pai me entregou. Filha, trata com as meninas o emocional e o espiritual. E quando eu recebi esse direcionamento, fez muito sentido para mim, porque foram as áreas que eu fui mais atacada, que eu sofri mais, né? E é isso que o Senhor me pediu para direcionar vocês, e é isso que eu tenho me empenhado em fazer para ajudar você, para tirar você desses cativeiros, tanto espirituais quanto emocionais. E como que a gente sai de um cativeiro? Reconhecendo que eu estou dentro de um. Reconhecendo que tem áreas da minha vida que eu ainda não experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E por que eu ainda não experimentei? Quando eu falo para você de mecanismos de defesa, e em algumas situações também, muros de proteção, não é uma proteção segura, tá? É importante eu deixar isso aqui. É algo que o nome parece até bonitinho, parece até ser algo legítimo, mas é algo que pelas dores que eu passei na minha vida, pelas experiências que eu tive no meu caminhar, eu levanto ou eu crio para me dar uma falsa, entre aspas, proteção. Que me protege de uma dor que eu vivenciei em algum momento e que eu, de forma consciente ou inconsciente, não quero experimentar de novo. E quando eu falo para você de cura, de libertação, ontem eu falei que é impossível você viver uma cura, uma libertação longe de Jesus. Não tem como. E eu postei esses dias, ontem eu até mandei para uma amiga que depois da célula me mandou uma mensagem, a gente estava conversando, e eu postei esses dias nos stories algo que falava assim, ó: para você libertar uma pessoa de um cativeiro, você tem que perguntar a ela se ela está disposta a passar pelos processos dessa libertação. Não é simplesmente eu querer. Né? O desejo do meu e do seu coração é que de repente você está vivendo um tempo novo com Deus. De repente você está vivendo de uma forma extraordinária, experimentando de uma forma extraordinária o cuidado e o amor de Deus. Pode ser que você esteja nesse tempo. E quando a gente está nesse tempo, a gente deseja, minhas irmãs, que todos aqueles que estão ao nosso redor, todas aquelas pessoas que nós conhecemos, também seja beneficiada desse momento, desse cuidado, desse zelo. É ou não é? Só que a primeira coisa que a gente deve perguntar, e ontem nós falamos isso aqui na célula também, você está disposta a passar por esse processo? Porque é um processo dolorido. É um processo que leva a pessoa a identificar aonde estão os erros. Quais são as portas que eu estou deixando aberta para que Satanás exerça o seu ministério na minha vida? Quais são os consertos que eu tenho que fazer na minha vida? E isso exige
coragem. E isso exige posicionamento. E nem todas as pessoas, vamos falar a verdade, estão dispostas para pagar esse preço. E aí o que acontece? Elas criam um mecanismo de defesa, elas criam um muro de proteção, como eu disse anteriormente, para se proteger de algo que elas falam, eu não quero mexer nessa dor. Ao invés de se submeterem ao tratamento, por medo de sentir mais dor, e na maioria das vezes a gente sente sim, não você é hipócrita em falar para você que não vai doer porque dói, porque eu passei. Mas elas ficam o tempo todo fingindo que tá tudo bem, ergue esses muros e fala que eu não quero que mexa. O tratamento, a cura, só vem para mim e para sua vida quando nós nos permitimos vivenciar os processos, quando nós decidimos derrubar esses mecanismos de uma falsa defesa. Quais têm sido os seus? E isso muitas vezes é produzido na minha, na sua vida de uma forma inconsciente. É forte, né? Só que isso, se eu e você não tomarmos consciência, minha irmã, nós não vamos obter a tão sonhada e desejada cura emocional. Quem aqui identifica que ainda precisa ser curada de muitas coisas na sua emoção? Eu também, eu identifico. Eu já caminhei muito, eu já fechei muitas lacunas, mas eu preciso avançar. Quem aqui identifica? E todas as vezes que você alimenta esses muros, todas as vezes que você olha para esse muro e não tem a coragem de derrubá-lo, sabe o que você faz? Você abre mão de alcançar um novo nível, você abre mão de viver um novo por medo. E lembra que eu falei ontem o que o medo faz? Por isso eu venho falando também que é tão importante nós termos uma pessoa que nos ajuda nesse processo. Muito dolorido, mas muito necessário. Quais são os mecanismos, quais são os muros que você tem erguido? E isso eu quero que você anota aí. Na sua vida, a partir das dores que você viveu. Às vezes a dor de um relacionamento fracassado, que você fez os famosos votos secretos, nunca mais eu me envolvo com ninguém. Casamento não é pra mim. Eu nunca mais vou casar. Isso é um mecanismo de defesa. Isso é um muro que você ergue a título de se proteger. Porque, gente, acompanha meu raciocínio aqui, porque você sofreu tanto nesta área que você falou, eu não sofro mais. Eu morro solteira, mas eu não caso. E aí até aparecem uns varões, gente boa, homem de Deus, pessoa que... Eu lembrei de um meme aqui. Pessoa que é da parte do Senhor. Tem um meme que fala assim, ó. Deixa eu ver se é assim. Pai, se manda um varão, manda um pretendente, alguma coisa assim. Aí a figurinha fala assim, ó. Eu já mandei. Mas pra você, ninguém é suficiente. Algo assim. Eu vou ver se eu acho, depois eu coloco lá no grupo. Por que isso acontece? Porque a pessoa tá tão ferida, tão machucada, que ergueu esse mecanismo de defesa, esse muro, que ela é incapaz de reconhecer. Ela tá sempre tendenciosa a olhar os defeitos. Porque ela tá tão ferida, tão machucada, que ela ergue esse muro. E ela auto se sabota. Olha que forte isso. Ela auto se sabota. Ela gera nela mesma, ela promove uma autodefesa. Porque eu não quero viver isso mais. Porque Deus me livre eu me envolver, né? Expor os meus sonhos, expor a minha vida, entregar meu coração e essa pessoa me deixar. Olha que forte. E isso vem da onde? De experiências que eu vivi no passado.
e que não foram curadas. Olha para mim. A sua felicidade, o seu próximo passo depende da cura das feridas que ainda doem na sua alma. Não é de forma proposital, entenda isso. É uma forma de se autoproteger. Ela reage sempre baseado nas experiências que ela viveu. Vocês estão entendendo? Eu tô sendo clara? Pode falar aí, André, eu não entendi, que eu explico de novo, tá? Mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. Você precisa hoje atualizar aquilo que você viveu. Olha que forte. Atualizar. O que é atualizar? É tornar algo real, assim, para esse tempo. É identificar que sim, se eu perguntar aqui pra você, quem aqui foi ferido? Quem aqui já foi traído? Quem aqui já foi enganada? Quem aqui já teve seus sonhos jogados numa lata de lixo por alguém? A maioria. Eu sou a primeira a levantar a mão. Eu sou a primeira. Mas o que você tem feito com essa dor? Você tá vivendo lá no seu passado? Você tá vivendo lá, eu não vou dar o próximo passo porque vai acontecer, André, é igualzinho aconteceu. Porque dói. Porque machuca. Entenda, eu não tô te julgando. Eu estou te trazendo para um nível de consciência. E aí você cai nessa armadilha de novo. Aí, minha filha, o Senhor pode mandar um príncipe que você não vai conhecer a realeza dele. Não vai reconhecer. Você vai sempre buscar, também, não sei, parece que o dedo dele é torto. Não sei, parece que ele olha meio de lado, não gostei. As escolhas que nós fazemos, minhas irmãs, elas estão sempre baseadas nas dores que nós alimentamos ou naquelas feridas que nós já tratamos e já curamos. Andréia, mas tá chato, tanto que você vem falando disso, mas eu preciso que você gerar em você algo que chama consciência. Você precisa ter consciência. E eu preciso trazer para você algo que chama autorresponsabilidade. Parar de culpar o outro e trazer para você, peraí, existiu uma situação na minha vida, gente, eu tô falando de relacionamento, mas é qualquer coisa. André, minha vida financeira vive sempre os mesmos ciclos, mas sabe, um dia eu levei um balão e eu jurei que nunca mais ia confiar em ninguém para fazer negócio. E jurei, né, fez um juramento, fez um voto secreto aí. Você precisa trazer a consciência para você. Aonde eu estou sendo roubada? Aonde eu estou sendo passada para trás? Que é uma característica de uma pessoa que está sempre nesse nível de autoproteção. Você está anotando? Autoproteção é o primeiro, tá? Que é uma característica de uma pessoa que está sempre na defensiva? Quem quer? Uma das características de uma pessoa que vive esse mecanismo de autoproteção é uma pessoa que não quer ser atacada. E para isso, o que ela faz? Ela se coloca de maneira agressiva contra o outro. Ela tá sempre se protegendo e mesmo que se proteger seja atacar. Gente, entende isso? É aquela pessoa que sempre se defende antes mesmo que algo possa acontecer. Então, para evitar um ataque, eu ajo, isso pode ser de forma inconsciente, de uma forma agressiva, porque eu preciso me autoproteger. Tem sempre uma posição de ataque. E uma pessoa que está sempre na posição de ataque é uma pessoa que não descansa, é uma pessoa que não tem confiança no Deus que ela serve. E não tem identidade firmada.
E todas as vezes que eu ajo de uma maneira agressiva a título de me defender, o que acaba acontecendo? Eu acabo atraindo aquilo que eu tenho tanto medo. Já aconteceu isso com alguém? Comigo já. Eu acabo trazendo para minha vida, para minha realidade, situações que eu temo, que eu fico ali repelindo. Tá fazendo sentido? Outro exemplo que eu posso citar, outro ponto, é de uma pessoa que acredita que sempre vai ser rejeitada. Gente, uma das feridas que causam mais dor na vida de homens e mulheres é a rejeição. Uma pessoa que se sentiu rejeitada, ela se comporta de uma maneira a rejeitar os outros e ela acaba atraindo pessoas, situações que a rejeitam. Porque nós sempre vamos trazer para nós aquilo que nós temos medo, aquilo que nós não temos coragem de enfrentar. E expor aquilo que dói em nós é um ato de coragem. Mais uma vez, você não vai expor para qualquer pessoa. Você não vai abrir seu coração para quem não te dá destino. Mas presta atenção. Deus está levantando na sua vida algumas pessoas e porque você tá sempre na defensiva, tá sempre se autoprotegendo, você não está aproveitando a oportunidade. Eu sei que é difícil ouvir isso. Mas para você sair desse lugar de cativeiro, você precisa derrubar esses muros de uma falsa proteção. Como a nossa irmã falou, essa muralha. Você precisa abrir mão desses mecanismos de falsa defesa. Eu tinha até colocado aí, né? Mecanismos de falsa defesa. Que estão te impedindo de caminhar, de avançar. Quantos anos faz que você tá na mesma situação e nada muda? E aí, sabe o que acontece? As pessoas culpam Deus. Deus não me ama. Tá vendo, ó? A grama ali do meu vizinho verdinha, a minha aqui morrendo de sequidão. Deus não me ama, Andréia. Te pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Muitas das responsabilidades que nós jogamos no colo de Deus, somos nós que causamos. Por algo que eu venho falando muito, por desobediência. Outro ponto que eu quero trazer para você, eu vou trazer 3 pontos, eu acho que vai dar tempo. Autoafirmação. Anota aí. Autoafirmação é também um mecanismo de falsa defesa. A autoafirmação também configura como um muro de uma falsa proteção. O que é isso, André? Explica melhor. É um âmbito de um comportamento que se configura pela necessidade de sempre estar em evidência. Para quê? Para ter as suas qualidades reforçadas. Isso comunica também com a raiz, com a ferida da rejeição. A pessoa tem que estar sempre sendo aprovada. A pessoa tem que estar sempre em destaque diante dos outros. E isso pode ser pelo bom comportamento e pelo mau comportamento também, tá? Porque a pessoa não só fica aparente em evidência só por coisas boas, não. Tem muita gente aí vivendo de forma aparente, de forma de destaque, mas por coisas ruins. É ou não é? E qual que é o objetivo dessa autoafirmação? Ser respeitada, ser aprovada, ser enaltecida. Precisa humilhar os outros para se sentir valorizada. E o que entra aí, minha irmã? Presta atenção. O que entra nessa questão é uma falha na sua identidade. É um buraco na sua identidade. Eu preciso saber verdadeiramente quem eu sou, para eu não cair nesta armadilha. E o diabo, ele usa esse mecanismo, esse falso muro de proteção, para aplicar o golpe, presta atenção,
da tentação que ele tentou aplicar com Jesus, quando Jesus estava lá no deserto. Quer ver? O tentador aproximou-se dele, de Jesus, e disse: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Está lá em Mateus 4:3. Quando a minha identidade está reforçada, quando eu decido, não, peraí, eu vou destruir esses muros de falsa proteção e vou, através daquilo, das ferramentas emocionais, do poder precioso de Deus na minha vida, construir um muro solidificado, mas em Deus, de uma proteção verdadeira. Ele não tem vez. Quantas pessoas, quantas mulheres estão sendo atacadas na sua identidade, na sua autoafirmação. A minha identidade, a sua identidade, minha irmã, ela tem que estar firmada como identidade de filho, filha amada de Deus. E quando eu sei quem é meu pai, qual é a minha filiação, qual é a minha identidade, pode até vir essas provas, mas eu não caio nessas ciladas. O que Jesus respondeu nessa oportunidade que eu acabei de ler para você? Não só de pão vive o homem. Olha que forte. E quando essa autoafirmação vem da parte de um adulto, quando eu identifico isso em consultório, o que geralmente está por trás disso? Uma experiência traumática. Uma experiência que fez essa pessoa se sentir ignorada, rejeitada, esquecida, colocada em um lugar inferior. E após crescida, após entendida, ela tem a necessidade de ser aprovada, de ser reconhecida, de ser elogiada. Sabe por quê? Porque para ela é muito dolorido voltar para aquele lugar onde um dia ela esteve, foi rejeitada, humilhada, deixada de lado. Vocês estão entendendo? Sabe o que aconteceu? Tem um exemplo disso na Bíblia. Vou ler aqui para vocês. Lá na Bíblia nós temos Eva, que apesar de ser uma mulher realizada, que tinha um marido, que morava num jardim maravilhoso, que tinha... Gente, eles desfrutavam da presença de Deus todos os dias. Olha que privilégio. Ela sentiu o desejo de se autoafirmar. Quando a serpente, quando Satanás lhe disse que ela seria como Deus se provasse do fruto da árvore proibida. Ela sentiu essa necessidade de se autoafirmar. Eva não acreditou. Eva desobedeceu. E presta atenção, Satanás usa dessa armadilha todos os dias para nos tentar. E aí? O quanto você precisa fortalecer a sua identidade? Tá pegando aí? Ponto número 3. Mecanismos de compensação, muros de falsa proteção, de compensação. Eu compenso a minha dor. Eu compenso os meus traumas. Eu compenso as minhas dores. Eu disfarço as deficiências que eu vivenciei. Eu escondo a inferioridade psicológica, física. Eu mascaro. Pronto. E de que forma eu vejo muito esses muros de compensação? Presta atenção. Pessoas que trabalham muito, que não entendem o poder, a grandiosidade do descanso. Pais e mães que estão nesse ambiente de trabalhar muito e que estão perdendo a criação dos seus filhos. E aí, para compensar, enche o filho de presente, enche o filho de roupa. É tentar compensar algo
que deveria ser com a presença, mas como eu tenho um buraco dentro de mim, que eu não tenho uma identidade fortalecida, que eu preciso a todo tempo buscar, eu tento compensar de uma outra forma. Outra experiência que eu vejo em atendimento, a compensação através do alimento. O comer exagerado, o que a gente fala no nosso campo de psicanálise, né? O comer as emoções. Eu me sinto frustrada, eu me sinto triste, eu me sinto incapaz. E para afogar as minhas mágoas, vamos usar isso, eu como de forma compulsiva. Nós vimos agora, né, que eu acabei de ler aqui para vocês em Mateus, que desde o início do mundo, Satanás usa a comida, o alimento, como uma forma, como uma isca, para atrair, para fazer pecar os filhos de Deus. Qual que é a sua relação com a comida? Tem sido de forma equilibrada? Você come para se alimentar, para se nutrir? Ou você nem se vê comendo? Só vai mastigando, comendo, como uma coisa aqui, como uma coisa ali. Vou dar um spoiler aqui para você, uma dica na realidade. De algo que eu, estudando esses dias, eu ouvi e faz muito sentido. Gente, leva-se 30 minutos para o nosso cérebro ler a mensagem depois que eu comi algo. Por exemplo, eu almocei. Após eu almoçar, leva-se 30 minutos para o nosso cérebro entender que eu estou satisfeita. Precisa dar tempo. Mas a gente vive numa geração, imediatista. É tudo para agora. Então eu como, daqui 10 minutos eu sento ali no sofá e eu falo, meu Deus, eu queria um docinho, tô com fome ainda. Não, você não tá com fome. Você só não deu o tempo necessário para o seu cérebro processar a informação que você está satisfeita. Ou seja, você está comendo as suas emoções, você está comendo a sua raiva, você está comendo a sua frustração. Existe muita compensação através disso. Existem compensação também através da bebida, do cigarro, da perversão sexual. Você precisa entender isso. Para olhar para a sua vida e falar onde eu estou compensando as minhas. Vocês estão me vendo agora? Parece que parou aqui. Travou aqui a minha também. Estão me vendo? Alguém coloque aí se tá tudo ok agora? Travou a minha, mas eu já tirei aqui do Wi-Fi. Vamos ver. Voltou, né? Eu preciso ter essa coragem, minha irmã, para identificar aonde eu estou compensando as minhas emoções não curadas, as palavras que eu ouvi. E eu falo coragem, porque é coragem mesmo, gente, porque não é fácil a gente enfrentar as nossas dores, não. Mas é extremamente necessário. Se eu quero avançar, se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso olhar para mim e falar, meu Deus, eu estou todo o tempo fazendo um esforço para me autoproteger. Eu estou fazendo um esforço danado para esconder algo que eu deveria deixar vir à tona no lugar certo, com a pessoa certa, para essa pessoa me ajudar a fazer esse caminho de volta. Meu Deus, eu estou o tempo inteiro compensando em bebida, em comida, em fofoca, em isso e naquilo. Em comportamentos hostis. Algo que dói na minha alma. Eu preciso identificar. Minha irmã, e outra coisa para fechar, tá? Nós vamos ler a palavra e vamos fechar. Uma vida de oração é extremamente importante. Você não pode viver sem oração. Oração é o alimento do cristão. Mas o fato de você estar na palavra, né? O fato de você buscar de forma gradativa o seu conhecimento, a sua busca espiritual, não te
tira a responsabilidade de tratar do seu emocional. Eu sempre falo isso, uma vida espiritual não compensa uma vida emocional. Você precisa fazer com que os dois estejam alinhados para você viver uma vida boa. É isso, minha irmã Elaine, é até de forma, a maioria das vezes é de forma inconsciente, tá? Por isso que é importante a gente ouvir conteúdos como esse, porque isso vai gerando em nós consciência daquilo que precisa mudar. Entendeu? Abra sua Bíblia aí pra gente finalizar. Deixa eu ver qual foi aqui que eu separei. Jeremias capítulo 10. Jeremias 10, 19. Jeremias capítulo 10, versículo 19. Olha o que diz o profeta. Jeremias 10, 19 diz assim, ó. Ai de mim, estou ferido. O meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia, esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. E o suportar não é só ficar reclamando não, tá? O suportar é pegar, vestir a sua capa e falar aqui, eu preciso ter uma atitude na minha vida. Aqui eu preciso começar a movimentar as águas para que haja um milagre. Tem gente que quer um milagre, mas não movimenta as águas, o milagre não vai vir nunca. Fez sentido para alguém o devocional de hoje? Falou aí com você de alguma forma o devocional de hoje? Coloca aí para mim. Andréia falou comigo. Amanhã, dia do nosso jejum, dia da nossa oração, de confissão de pecados, de renúncia diante desse tema de fortalezas espirituais. Eu te espero às 6h57 da manhã. Faz favor de vir, tá? Depois você assiste de novo lá no YouTube. Passa, se é importante pra você, me ajuda a divulgar esse canal, o canal do YouTube, né? Que tem feito a diferença também lá na vida de muitas pessoas. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe muito, 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 muito. Amo a vida de vocês, oro por vocês. Amanhã a gente tá de volta. Quem vai estar aqui amanhã? Deus abençoe sua vida. Espero ter conseguido te dar clareza acerca de muitas coisas aí na sua vida. Tá bom? Beijo. Deus abençoe.